essa pessoa com a qual você está se comparando pode estar fazendo um recorte da vida dela, que eu posso falar para vocês: oi, gente, tudo bem e tal, não sei o que, Márcio, legal. Desliga essa câmerazinha e eu deito nesse sofá e começo a chorar, porque eu tô triste. Então, o fato de a pessoa aparecer aqui na câmera feliz, fazer ginástica, não sei o que, não quer dizer que ela é feliz, quer dizer que ela está feliz naquele momento, mas 2 minutos depois ela pode não estar. Só que as pessoas se comparam com o quê? Com aquele momento daquela pessoa, daqueles 2 minutos. E isso é muito cruel. Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Atalho. Aqui a gente sempre mostra que o processo é importante, que cada etapa vale a pena e que a gente tem que, claro, curtir, quando possível, todos esses momentos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, já que a gente fala tanto, né, de longevidade, viver bem, viver com qualidade, isso envolve tantos conceitos. A minha convidada, ela tem a capacidade de se reinventar, parece um camaleão, e leva isso com muito bom humor, com muita facilidade. Tenho certeza que a gente vai aprender muito nesse papo. Fabiane Scaranzi, obrigado por ter aceitado esse convite. Márcio Atala, um prazer enorme estar aqui. Bate-papo com você é uma conversa, né? A gente se conhece há tantos anos, então fica aquele papo de casa, né? Estamos em casa, estamos falando sobre isso. Pô, né? Mas eu fico pensando, né? A televisão, ela tinha um peso muito diferente do que tem hoje. É verdade. Né? É verdade. E, você tá num programa, você participar ali do jeito que você participou na Globo, isso te dava uma projeção muito grande, todo mundo te conhecia. Hoje isso é muito diferente, né? Então eu queria, primeiro, como que você decidiu ser jornalista? Como que você fez esse caminhozinho para chegar naquele momento, assim, de mega exposição? As pessoas acham que foi por causa do jornalismo que eu fiz tudo, me apaixonei por tudo, fui fazer faculdade disso, não. Mas minha vida é antes do jornalismo, eu já tinha uma trajetória ali, Márcio, porque eu tenho um irmão mais velho, que tem um ano e meio mais que eu, mais ou menos, e o meu irmão um dia me ligou, alguém me ligou, que não era o meu irmão, uma pessoa que estava com ele, disse: olha, eu tô aqui, ele tá dizendo que é teu irmão, mas ele tá meio confuso, ele não lembra onde ele tá, ele não lembra para onde ele vai. Eu fiquei muito assustada. Meu irmão super extrovertido, falante, aquele cara da bagunça, do judô, da turma de todo mundo e tal. E aí eu achei muito estranho, aí eu disse: você pode ficar com ele, por gentileza? E eu tô indo buscá-lo. Eu estava numa estação de metrô. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. Eu ia prestar faculdade. De jornalismo? Não. Não? Não. Aí que vem a surpresa. E aí eu falei: bom, vou prestar, não sabia direito o que eu ia fazer, o que eu queria. E falei assim: bom, fui lá pegar meu irmão. O resumo da ópera é: depois de um mês, quase 30 dias, o meu irmão ficou sem andar, sem falar, parou de se comunicar. E foi uma loucura, porque ele ficou internado e a gente fazendo exames, ele teve um vírus, e o vírus, geralmente esse vírus que ele teve vai para o pulmão e o dele foi para o cérebro. Não, teve uma leucoencefalite, perdeu massa encefálica à beça, e isso você sabe que não se recupera, né? O que você perde ali no cérebro. Você pode fazer, claro, neuroplasticidade, os neurônios vão, mas você não consegue a função novamente como você tinha. E aí, minha vida virou de ponta cabeça. E foi por isso que eu resolvi prestar comunicação. Porque eu fiquei tão desesperada para não perder o contato com o meu irmão, para manter, né? Para manter, mas imagina, fazer faculdade para manter, você fala: Fabiano, vai fazer faculdade, mas eu não sei, eu estava desesperada, eu não sabia o que fazer. Eu falei: eu preciso entender mais disso para manter essa relação com o meu irmão. Então, na verdade, eu prestei o vestibular de comunicação por conta dessa doença do meu irmão, e aí fiquei, né? Só que quando eu prestei o vestibular ao mesmo tempo, eu entrei na faculdade mais cara de São Paulo, que na época
não agora, mas na época era a FAAP, que era muito cara. E era uma faculdade maravilhosa, linda e tal, no Pacaembu. Bem linda até hoje, eu acho ela linda, aquela faculdade. Mas era uma faculdade muito cara para as minhas condições. E eu falei, bom, vou ter que me virar para pagar essa faculdade. Isso tudo ao mesmo tempo, porque a vida da gente, ela não acontece assim. Acontece um problema, daqui a pouco passa, acontece outro. Não. Quando vem. Mas vem. Né? Vem tudo junto. E aí, eu falei, bom, como é que eu vou pagar isso? E eu tinha que ajudar meu pai a pagar essa faculdade. Eu ia ser a primeira pessoa da família a fazer faculdade. Então, para mim, tinha um peso grande. Muito grande. Era muito importante eu fazer essa faculdade. E aí, eu falei, bom, eu tinha um amigo muito legal, assim, um cara tinha tinha umas sacadas muito boas. E ele, na época, falou assim, olha, tem uma irmã minha que trabalha numa agência de modelos. Então, eu ouvi que eles vão fazer um casting, que vem uma gringa aí para fazer um casting para levar modelos para fora do Brasil. Eu falei, mas eu não sou modelo nem no Brasil, como é que eu vou ser modelo fora do Brasil? Ele falou, você tem uma opção? Não, a pergunta dele foi pontual, eu me lembro até hoje disso, assim, você tem outra opção? Eu falei, não, no momento não, vou procurar um emprego, alguma coisa. Eu tinha 17 anos. Ele falou assim, vai. Eu falei, mas eu não tenho book. Aquele, né? Ele falou assim, você tem outra opção? Uma raiva dele. E ele falou assim, sabe falar outra coisa? Você tem outra opção? Mas ele estava certo no fim, né? É uma pergunta que estava me impulsionando naquele momento. Eu falava, vai, arrisca. E aí eu fui, e aquela história. Anda pra lá, anda pra cá, pra frente, pra trás. Cadê seu book? E ele tinha falado pra mim, fala que roubaram. Eu falei, mas eu vou falar que roubaram. Ele, você tem outra opção? Não. Aí eu me lembrei na hora, roubaram. Então tá, bom, tira umas fotos da menina ali e tá bom, muito obrigada, né? Mandaram embora do teste e eu comecei a procurar emprego. Desencanei. Depois de 10 dias me ligaram, telefone fixo, né? Telefone fixo. Telefone em casa. Toque telefone fixo. E aí falaram assim, olha, é a Fabiana. Você foi aprovada no teste. No fim, eu fiquei sabendo que o teste tinha sido com a Katie Ford, que é filha da Eileen Ford, que a Ford era uma das principais agências de modelo do mundo. E você foi aprovada, você foi brasileira aprovada e tal. Eu falei, nossa, jura e tal, não sei o quê. E eu, já sonhando antes disso, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu falei, nossa, eu vou conhecer a Disney. Eu tinha 17 anos. Eu falei, nossa, que legal, vou para os Estados Unidos, vou conhecer a Disney, vou não sei o quê e tal. Aí eu falei assim, então, para os Estados Unidos? Ela falou, não, para o Japão. Eu falei, tem Disney no Japão? Até tem. Mas eu falei assim, no Japão? E eu contando para esse meu amigo. Eu falava, mas é pro Japão. Aí ele falava, tem opção. Mas você vai a pé? Olha ele, você vai a pé? Você vai de avião, tanto faz. Que seja aqui, que seja lá, que você vai de avião, tá tudo certo. Tá tudo bem. Cara, o cara era sensacional. Perdi o contato com ele, pena, mas o cara era sensacional. E aí fui, aí deu super certo. A primeira vez eu fiquei 3 meses, e aí eu voltava, aí eu trancava a faculdade. E ia lá, ganhava dinheiro, porque a gente aprende a ganhar dinheiro. Você fala, poxa, descobri aqui uma fórmula para fazer isso. Então eu ia e voltava. Foi assim, não foi fácil, né? Eu era uma menina, eu tinha 17 anos, então para estar num país completamente diferente, sem falar a língua, fora, e assim, passei por muita coisa que não queria ter passado, não queria ter visto, não queria ter ouvido, mas ali eu já comecei a desenvolver meio essa coisa de escuta, sabe, Márcio? E se eu andar, né, para hoje, que eu acabei de fazer uma faculdade de psicologia, eu já tinha essa coisa de escuta. E essa questão da escuta acabou me protegendo muito. Porque eu era uma pessoa que mais ouvia do que falava. Então as meninas vinham, porque você quer, porque você quer. Eu falava assim, então, me conta, porque eu não fazia o que elas faziam. Me conta. E elas me contavam e desabafavam e choravam. Então eu sempre fui essa pessoa mais careta, entre aspas, mas que ouvia todo mundo. Tá. Assim, eu acho interessante fazer, sabe, outro dia eu estava pensando nessa relação, eu falei, poxa, desde lá eu já conseguia ouvir as pessoas ter essa escuta, já né? Tinham... Aí
Trabalhei com o Aston Liveto durante 2 anos ali na W Brasil. Trabalhou? Trabalhei com ele, tempos áureos aí. Fazia foi o quê muito na legal. W Brasil? Direção de arte. É mesmo? Você cortava o dedo, né, na verdade. Não fazia direção de arte, porque na época era tudo com pestap, era estilete, era cartolina, não tinha nada de computadorzinho que você põe para lá o mouse para cá. Você realmente cortava o dedo ali. E foi uma super experiência, foi maravilhoso. E depois é que eu prestei o jornalismo. Então, o jornalismo veio depois. O jornalismo veio na carona da comunicação, né? Mas... Em que momento que você começa a fazer TV? Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu me lembro que eu fiz a matrícula, eu entrei na faculdade... E aí eu encontrei num cabeleireiro a Sandrinha Nemberg. Sim. E aí a Sandrinha falou assim pra mim, conversando com ela, eu já conhecia a Sandrinha e tal, e ela falou assim pra mim... Sandrinha tinha sido atriz, né? Tinha sido atriz. Aí ela falou assim, eu falei, tô fazendo jornalismo, me matriculei na faculdade de jornalismo, ela já estava lá na Globo e tal. Ela falou, jura? Eu falei, eu preciso... arrumar um emprego que seja meio período, porque eu tô fazendo a faculdade, não sei o quê. Ela falou assim, nossa, eu ouvi que acho que vai ter um teste lá na televisão. E vai ter um teste para moça do tempo na televisão. Você tinha quantos anos, Fabiana? Putz, eu tinha o quê? 20... sei lá, 4, 20 por aí, mais ou menos. Eu falei, vai ter um teste lá e tudo isso aqui. Aí eu falei assim, mas será que é período integral? Porque eu tenho faculdade. Que tonta, né? Aí ela falou assim, vai lá, faz o teste, me pergunta lá e tal, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, como é que faz? Se inscreve aqui e tal. Se eles falarem ok, vai lá e faz o teste e tal. Falaram ok, fui lá fazer o teste. E conversando com o diretor, ele falou, não, você foi muito bem e tal, a gente está procurando uma pessoa assim, 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 vai ser ótimo. Mas tinha que ter faculdade naquela época. Para trabalhar na Globo, você precisava ter faculdade. Hoje eu não sei mais como é que tá. Inclusive, até porque não precisa mais de diploma de jornalista, né, para trabalhar. Mas, na época, precisava. Aí eles falaram, nossa, que ótimo que você, então, já está fazendo a faculdade, já entrou na faculdade. E eu falei, mas eu só posso trabalhar meio período porque eu preciso fazer essa faculdade. Então, eles falaram, a gente tinha esse combinado, e eles falaram, não, você vai entrar todo dia no Jornal Nacional, então você vem de tarde, né? Porque aí, enfim, faz as coisas, né? Escreve, lê tudo, né? E grava e vai embora. Então, foi a forma que eu entrei ali e depois fiquei, né? Aí apresentando outros jornais e tal. Mas... E qual foi a sua terceira faculdade? A terceira foi... Eu quis fazer uma economia, porque eu já queria fazer psicologia. E aí eu falei assim, puxa, mas eu vou fazer uma terceira faculdade de 5 anos. Eu falei, eu queria fazer mais... Aí eu vi que tinha uma pós em psicologia positiva, que eram 2 anos, porque é especialização. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa pós ao invés de fazer 5 anos. Fiz a pós, mas era uma pós que você conseguia fazer online também. Diferente da faculdade que eu fiz depois. Quando eu acabei a pós em psicologia positiva, eu adorei, mas eu falei, eu preciso fazer psicologia. Eu só perdi, não é que eu perdi 2 anos, lógico, mas eu adiei um pouco, porque aquela questão de você, eu acho incrível você ter uma ciência que seja a ciência da felicidade e você estudar a ciência da felicidade. Mas a vida da gente não é só a felicidade, né? Talvez para muitas pessoas seja muito mais sombra do que luz, seja muito mais problema, perrengue do que solução. Eu falei, então, se eu não conhecer a sombra, a patologia, o ruim, eu não vou conseguir tratar de ninguém pelo lado bom, pela prevenção, porque você tem que conhecer, né, o ruim, você precisa saber das patologias dos teóricos e tudo. E muita gente falava para mim, não, Fabiana, pelo amor de Deus, você já é bem-sucedida, você já tem uma carreira, você não precisa fazer outra faculdade, você tá louca de ir lá, sentar com essa idade, eu estava com 54, sentar na faculdade com meninas de 18, 20 anos. Então, foi bem esquisito no começo, assim, foi estranho. Foi estranho pelo seguinte, eu não fico assim, não fiquei
Vou me matricular? Não vou, mas eu tenho 54, as meninas têm 18. Isso não partiu de mim nunca. Porque eu tenho energia, eu quero fazer, eu faço. Eu tenho um argumento muito simples, racional. Né? Eu quero fazer isso, o que eu preciso? Eu tenho isso, eu tenho possibilidades, eu tenho isso aqui. Ok, eu vou lá e faço. Eu não fico me diminuindo para caber. Mas você não se abala. Então, isso porque foi antes. Eu vou te contar uma história. Duas coisas rapidinho aqui em cima do que você comentou. Primeiro, eu fiz uma pós. Imagina, eu já tinha feito 5 anos de NT, eu ia estrear no Fantástico, ninguém nem sabia. Tá. E era uma pós de nutrição na USP. Puxa vida, eu com 41 anos, acho que o mais velho ali depois de mim tinha 25, 26. E numa das primeiras vezes que a gente saiu para almoçar, todo mundo, né? Que era das 7h30 da manhã às 5 da tarde. A gente estava sentado, aí o pessoal combinando de ir numa festa tal, e a gente lá conversando, aí o cara virou para mim e falou assim, vai também, vai ter um monte de coroa igual você. Assim? E aí? Machuca, mas você engole seco, porra. Que puto, tanto que eu lembro até hoje. Sei. Aí eu falei, não, beleza, eu vou não, eu gosto de dormir cedo. Eu não vou porque eu não sou coroa. Podia falar isso. Então, eu lembro disso, né? Que alguns comentários, às vezes, você está num ambiente que é de gente muito mais nova, às vezes te coloca no lugar, às vezes, enfim, mas eu sempre levei de boa, que nem se falou, eu tinha o porquê que eu estava lá, o porquê que eu queria estar lá, a vontade que eu queria estar lá. Mas, às vezes acontece um negócio desse. Isso é uma coisa. Outra coisa que você falou, fui estudar psicologia na hora da felicidade, e uma vez um médico chinês falou assim para mim, escreve numa folha de papel o que te dá felicidade e o que te dá prazer, e não me responde agora, vai para casa, pensa, e daqui uma semana você me traz. E aí, né, que dava felicidade, tinham 5 coisas. Prazer devia ter umas 30. Aí ele falou, então eu vou te dar o segredo da felicidade. Todo dia você tenta colocar uma dessas coisas que te traz felicidade. E que são coisas muito fáceis. Você está falando aqui que quer ficar com sua família. Você está falando aqui que quer sair com seus amigos no fim de semana. Quer ver seus cachorros. Né? Então ele falou, isso daqui você consegue colocar. Agora, isso aqui que você colocou de prazer, olha como é mais difícil e mais caro. Agora, você que fez psicologia, né? Numa sociedade, num meio ambiente que influi tanto, né, que influencia tantas pessoas, onde se valoriza tanto o prazer, como que a gente faz para identificar o que realmente traz felicidade para gente? Então, eu ia dizer, muita gente confunde o que te dá prazer com o que faz você feliz. Né? As pessoas misturam e aí acabam fazendo uma coisa... Achando que é outra. Achando que é outra. E quando faz aquela coisa que não é o que traz realmente felicidade, você vai ficar correndo que nem aquele ratinho atrás daquela rodinha. Porque você tem aquela dopamina instantânea no momento em que você tem o prazer com aquilo que você quer. Recompensa. E daqui a pouco, acabou. E isso, gente, pode ser assim, comer um doce, comer, né, atacar um pacote de bolacha. Tô falando de várias coisas. Comprar alguma coisa que você fica feliz na hora e... Exatamente, até virar uma... Tem gente que é compulsivo, que aí faz isso num grau realmente que tem que ser tratado mesmo. Mas primeiro a gente confunde as coisas. Segundo, que felicidade é um conceito muito pessoal. Tem conceitos assim que são muito... Por exemplo, sucesso. Não sei se o que é sucesso para você é sucesso para mim. O que é sucesso? O que era sucesso para mim com 17, 18 anos... É diferente agora. É diferente do que é hoje. Então imagina se o meu vai ser igual ao seu. Se nem para mim... É igual, em diferentes épocas de vida. Imagina nesse momento. Então, o que eu queria lá atrás, que era ganhar dinheiro, que era ter independência financeira, que era ter um filho. Você vai conquistando as coisas e você vai... Não subindo a régua do sucesso, mas talvez você muda a direção dessa régua. Você fala, poxa, isso aqui eu já conquistei, o que eu quero agora? Isso aqui que me fazia super feliz lá atrás... Uma coisa que você não valorizava tanto, agora parece ser coisa fundamental. Nossa, então às vezes você queria ir em determinados lugares, em estar com determinadas pessoas, em determinadas festas...
Hoje, se eu ficar em casa lendo os meus livros, eu tô feliz. Felizona. Eu tô feliz, Márcio. Eu tô feliz, assim. As pessoas falam, você vai fazer no final de semana? Eu falei, lê. As pessoas falam, você é esquisita mesmo, né? Eu falo assim, então, tipo isso, né? Não, outro dia eu ouvi isso, achei tão engraçado. Eu falei assim, não se meta com a minha salada que eu não me meto no seu torresmo. É isso. Boa. Boa. Né? É isso. Me meta na minha salada que eu não me meto no seu torresmo. Se ler pra mim é uma coisa que me dá Prazer e me deixa feliz. Eu fico feliz porque eu sou uma pessoa curiosa, sempre fui uma pessoa curiosa, sou curiosa do outro, sou curiosa de alguma coisa. Eu gosto de pessoas, eu tô sempre perguntando, mas eu também gosto do meu silêncio. Eu aprendi. Desde que eu fui para o Japão sozinha com 17 anos e depois viajei, depois fui em Nova York, depois fui à Alemanha, depois, óbvio, né? Isso continuou bastante tempo da minha vida, tanto que acabaram em quase 100 capas de revista, assim, no mundo inteiro, porque aquilo virou dentro do que eu precisava, do objetivo, acabou virando durante um tempo, até acabar a faculdade, virou uma profissão. Eu aprendi a ficar muito bem sozinha, né? Então, eu fico muito bem sozinha. Eu me lembro, quando eu casei pela segunda vez, eu falava assim pro meu marido, vou viajar no final de semana. E aí teve uma crise em casa, porque ele falou assim, não, mas o que aconteceu? O que você tá sentindo? Ixi, sabe, tipo, discutir a relação. Absurda. Eu falei assim, então, com você não aconteceu nada, tá tudo certo, não aconteceu nada, mas eu preciso, de vez em quando, ficar sozinha. Meus livros e minhas reflexões, meus pensamentos. E é curioso isso, porque as pessoas não têm esse tipo de relação. Você acha que tem alguma coisa errada com você. E não é. A gente tem que aprender a respeitar esse individualismo. Porque antes de sermos casais, somos seres individuais. E não necessariamente tudo do que eu gosto é tudo que ele gosta. E eu acho que quando a gente respeita isso, é tão bom, porque você não se anula, você não deixa de ser quem você é, e depois você não fica assim, tá vendo? Não fiz aquilo porque ele não queria. Eu não ia caminhar, entrando aqui na sua seara, eu não ia caminhar porque ele não ia caminhar comigo. Eu não fazia isso porque ele não... Eu não quero chegar lá na frente da minha vida, olhar para trás e dizer assim, eu não fiz porque alguém... Não. Isso daí é um aprendizado? É um aprendizado. É um aprendizado... Porque lá atrás a gente tinha dificuldade. Passar do tempo tem pessoas que não desenvolvem nunca, né? E tem pessoas que nem se falou. Você, falando de você assim, eu me via muito, né? Sei. Eu preciso do meu tempo. Tem alguma coisa errada? Tem zero errado nisso. Entendeu? É isso. Gosto de ficar sozinho também. Acho que por uma série de razões. E você falou de conceitos de felicidade diferentes. Parece mais difícil uma das mais difíceis que eu já tive que dar, me chamaram para ir para um congresso da felicidade. Já ouvi falar. Não vou aceitar isso. Por que eu vou palestrar no congresso da felicidade, não? Congresso? Porque felicidade para mim não é felicidade para o outro. Exatamente, é muito difícil, né? E eu estava falando com um amigo meu, eu falei, acho que eu não vou, cara. Ele falou, mas... Para mim, felicidade precisa de duas coisas. Eu falei, o quê? Saúde e um amigo. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, às vezes eu olho, dois caras bem humildes ali, sei lá, lixeiro, um rindo, eles estão se divertindo a beça um com o outro, eles estão com saúde, eles estão um ali compartilhando com o outro. Para muita gente isso não é exatamente esse conceito, mas é muito diferente, né? Por isso que acho que é tão difícil, porque o meio ambiente que a gente vive hoje, Fabiana, valoriza muito o quê? A fama, o sucesso, tipo fama. Grana, fama, sucesso. Né? Então você tem que... O Instagram, você mostra ali um personagem, né? Você quer aparecer de um jeito... Tudo que você faz acaba sendo a sua imagem que vira um produto, né? Então muita gente fala assim para mim, eu entro no seu Instagram, não sei nada da sua vida. Eu falei, porque eu decidi não monetizar minha vida. Porque a partir do momento que vira um produto, você pode falar qualquer coisa e eu vou ficar puto se você ficar se metendo na minha vida. Então vai lá, vai ter notícia de saúde. Mas hoje o meio ambiente basicamente é assim, né? E aí eu acho que isso traz muita infelicidade para as pessoas, que muitas vezes elas têm que
ter uma imagem que não é exatamente aquilo que ela é. É o eu interior com o eu exterior. Uhum. E eu ouvi isso de um psiquiatra, que ele falava o seguinte: quanto mais parecido for o seu eu interior e seu eu exterior, mais feliz você é. Né? Como que a gente consegue aproximar esses dois personagens? E hoje em dia eu acho que, não sei, parece mais difícil, porque a rede social, ela faz com que as pessoas se comparem muito o tempo todo. Então você mede o seu sucesso pelo sucesso do outro. Você mede se alguém está feliz pela felicidade do outro. Se você tá, mas ela tá tão feliz, ela tá numa viagem, ela tá mais magra que eu, ela tá mais jovem que eu, então a comparação é tão instantânea e ela é tão cruel. Por quê? Porque as pessoas não necessariamente estão partindo do mesmo ponto e do mesmo lugar em relação à grana, em relação à educação, saúde e outra. Essa pessoa com a qual você está se comparando pode estar fazendo um recorte da vida dela, que eu posso falar para vocês: oi, gente, tudo bem? Tal, não sei o que, Márcio, legal. Desliga essa câmerazinha e eu deito nesse sofá e começo a chorar, porque eu tô triste. Então, o fato de a pessoa aparecer aqui na câmera feliz, faz ginástica, não sei o que, não quer dizer que ela é feliz, quer dizer que ela está feliz naquele momento, mas 2 minutos depois ela pode não estar. Só que as pessoas se comparam com o quê? Com aquele momento daquela pessoa, daqueles 2 minutos. E isso é muito cruel. Então, precisa, acho que, ter essa consciência. Virou um business, né? Virou um business. E você tem que ter essa consciência de: isso aqui é um recorte da vida da pessoa, mas eu não sei nem se realmente é verdade. Você precisa ter essa consciência para você não sofrer. Porque senão eu acho que a gente acaba mais se sentindo mal do que bem. Você falando isso uma vez, não vou falar quem me ligou, triste da vida, falou assim, ela tinha ido para, não vou lembrar, uma praia, uma casa linda, não sei se Santa Catarina, ou Litoral Norte, não sei, acho que Santa Catarina. Uma casa linda, não sei o que e tal. Só que ela me ligou falando: eu vou voltar. Eu falei: por que você vai voltar? Porque eu tô triste aqui, enfim, por causa de namorado, essas coisas. Eu falei: pô, você já tá aí, você se propôs, você alugou a casa, você queria ficar aí 2, 3 dias, você com você. Fica aí, cara. Passei lá, conversei. Me ligou, pediu conselho, dei. Dia seguinte, de manhã, ela, que dia maravilhoso, não sei o que, postou a foto da praia e tal. Eu falei: que legal, né? Aí na hora do almoço postou outra foto linda da praia. Eu falei: que legal. Aí ela me ligou. Aí eu falei: e aí, tá curtindo? Ela falou: não, tô em São Paulo desde hoje de manhã. Eu falei: e as fotos? Não, entendeu? Posta pra alguém, posta pra mostrar que tá... Pra mostrar que tá Isso bem. É muita tristeza. É triste, entendeu? Triste. Você fica com pena, é ruim falar isso, mas você fica com pena, porque hoje se vive muito, virou um business... E vive muito para o outro, né? Muito para o outro. Pra mostrar. E aí tem essa questão que você falou, Fabiana é boa, Fabiana foi pro Japão, Fabiana não sei o quê, Fabiana não sei o quê. E a vida, ela é um processo, né? E a gente vai envelhecer, né? E a gente tem que entender que as oportunidades que aparecem em determinados momentos são muito diferentes das que tinham e que os objetivos são muito diferentes. Sim. E eu vi um post seu que você falava da autoaceitação. Qual a importância dessa autoaceitação nesse nosso processo aqui de envelhecimento, de envelhecer bem, de estar nessa vida que a gente está? Total. Eu acho assim, se a gente não se aceitar, e eu digo aqui uma coisa muito ampla, não digo só fisicamente. Sim. A mulher, você sabe que tem muito essa questão de aparência, né, física. A gente vive num país que dá muita importância para a juventude. Então, juventude quer dizer o quê? Não ruga, não flacidez, não barriga, não, ou seja, tudo que a gente adquire depois que a gente... É um paradoxo, né? Porque hoje a população está envelhecendo e vai envelhecer muito e já está invertendo a pirâmide. Inverteu, né? A gente já tem quase mais pessoas hoje mais velhas. Tem mais pessoas acima de 60 do que abaixo de 15. Exatamente. Então,
Se a gente que tem... Eu fiz 60 agora, em maio. Então, se a gente que chegou lá mais consciente não trabalhar isso e falar sobre isso, e por isso que eu falo a minha idade, eu faço questão de falar a minha idade, falo, tem 60 anos, tem 60... Porque a gente tem que normalizar isso, para que as outras gerações não sofram tanto, para que as outras mulheres que venham, por exemplo, não vivam essa escravidão da juventude o tempo todo. Porque é muito cruel isso, Márcio. É óbvio, se olha no espelho, as pessoas falam, não, mas então você gosta de envelhecer? Eu não gosto de envelhecer, mas eu não quero morrer. Então eu prefiro envelhecer. É uma questão de... Você está consciente? Eu acho que tudo é uma questão de muita consciência. Sim, eu tenho muita consciência de que é a última parte da minha vida. Então, como é que eu quero viver daqui até o fim dos meus dias? Porque não adianta fugir disso. Isso vai acontecer, já aconteceu com gente, já tem precedente. Já aconteceu antes com as pessoas. O bom é que a gente nunca teve tanta ferramenta para viver essa parte com tanta autonomia, com tanta felicidade, né? Com tanta oportunidade. Ferramentas que você usa. Agora, sou feliz todos os dias. É uma delícia estar aqui conversando com você, batendo papo com a tua audiência. Agora, é todo dia assim, gostosinho, sim, feliz? Não é, e para ninguém é. O problema chega para todo mundo. Chega para todo mundo. E às vezes eu falo, chega agrupado, né? Daqui a pouco... E quando as pessoas falam, nossa, estou muito mal, você fala, calma, sabe por quê? Porque vai passar. Meu irmão, o bom vai passar e o ruim vai passar. Meu irmão uma vez falou uma coisa para mim, eu era garotão assim, cheio de problemas, igual você falou, acontecia milhares de coisas. Aí ele falou, deixa eu te explicar como é a vida. Imagina que são várias banheiras, uma em cima da outra, tá? Eu falei, tá. Então você tem a primeira banheira e ela tá cheia de água. E tá esvaziando, mas você não tá vendo nada, não tá acontecendo nada. Quando chega no final, o que acontece? Eu falei, aquele redemoinho. Ele falou, exatamente, você tá passando por isso. Calma, que vem outra calmaria daqui a pouco. A vida é assim, você não pode se desesperar nesse momento. É isso. Calma que vai passar. É isso. E aí você fala, caramba. Né? Mas é exatamente isso. O momento de felicidade que você está tendo neste momento, nesse minuto, ele também vai passar. Então, assim, aproveita. Eu falo para minha mãe às vezes reclamou, ela fala, mas não sei o que. Eu falo, escuta, tá tudo bem. Aproveita que o ciclo é bom, que a fase é boa. Porque daqui a pouco você sabe que não vai ficar tudo bem, alguma coisa vai acontecer, porque a vida de todo mundo é assim. Mente quem diz que é feliz o tempo todo, gente. Não tem, a gente tem que parar também com essa felicidade tóxica, que senão você também se compara. Você fala, não é possível que a pessoa é feliz o tempo inteiro e eu não sou feliz o tempo inteiro. Porque não é verdade, né? Esse negócio de autoaceitação é louco, né? Porque para cada um, durante a vida, assim, algumas coisas tiveram um valor muito grande, né? Então, para mim, imagina, de Belo Horizonte, tímido, o cara mais tímido do mundo. O esporte, ele era a minha salvação. Então ninguém falava comigo. Primeira aula de educação física, todo mundo queria ser meu amigo. Eu falei, opa, isso daqui é um valor para mim. Aí eu chegava na praia do Rio, tal, no PP, só, aquela galera. Eu encostava ali na rede, conseguia jogar uma. Dali a pouco eu era amigo de Evandro Mesquita, os caras tudo querendo jogar comigo. Eu falava, isso é um valor para nós. E à medida que a gente envelhece, você passa a não desempenhar da mesma maneira uma coisa que teve um valor gigante na minha vida. De inclusão social, entendeu? 80% dos negócios que eu fiz foi dentro de uma quadra. Né? E aí a autoaceitação. E aí eu parar e falar, cara, eu não faço mais isso nesse nível. Eu tô mais velho. Eu tenho que encarar isso com outro olhar. Então hoje, quando eu vou jogar, o pessoal fala, eu falei, cara, se eu gastar caloria, tá bom. Entendeu? Porque se você se nega a isso, eu acho que... E eu percebi isso comigo. Eu chegava em casa triste. Eu falava, por que eu vou jogar se eu chego em casa triste? Eu sei, quando eu fazia balé, eu fiz balé clássico na escola de bailado do Municipal, que é uma escola pública, muito difícil de entrar. E eu era muito boa, realmente, no que eu fazia. E eu sonhava em ser bailarina clássica, até que eu sofri um acidente horroroso aos 13 anos e quebrei fêmur em 2 lugares, triturei o tornozelo, quebrei braço, me quebrei
Quebrei ossos que eu não sabia nem o nome, Márcio, naquela época, com 13 anos. O bom é que eu tinha 13 anos. Recupera mais rápido. Você recupera mais rápido, mas ao mesmo tempo teve um break do meu primeiro grande sonho ser destruído. O meu grande sonho era ser bailarina clássica. Eu não pensava em outra coisa na vida. Depois é que eu falei, bom, agora eu vou ter que estudar, ir para a faculdade. Mas meu primeiro grande sonho foi destruído ali. E quando eu voltei, e eu sempre assistia balé, eu via música de clássica, eu sempre fui muito apaixonada por isso. E depois de um tempo, comecei a dancei depois, mas não mais de sapatilha de ponta, porque não tinha condição, né? Mas dancei, continuei dançando e tal. Mas sempre que eu voltava a dançar, eu ficava me comparando com a Fabiana antes do acidente, aos 13 anos. E aí, era muito ruim. E aí, eu que nem você, eu voltava para casa arrasada. Porque eu falava, nossa, como eu sou ruim. Cara, como eu sou ruim, como eu danço mal, como eu sou péssima. E chorava e tal. E depois, o problema é que a gente não entende no momento, né? Isso. Só quando a gente amadurece é que a gente vai entender. Eu falei, ou eu tenho que ter uma relação diferente com o balé, não exigindo que eu seja uma profissional, como eu era praticamente lá atrás, ou eu mudo de esporte, que foi o que eu fiz. Então, ao invés de balé, eu comecei a fazer pilates, desde lá de trás, que fluía, que tinha uma coisa, mas que não era, anatomicamente, é diferente, né? Mudei de esporte até que depois eu voltei para o balé clássico com essa relação mais amigável comigo mesma. Não era ninguém que me cobrava, falava, nossa, como você é ruim. Era eu que lembrava. Né? A gente tem memória, o nosso corpo tem memória. A gente fica frustrado. Né? Meu corpo tinha memória, mas ele não conseguia chegar lá. Parava no meio do caminho a memória. Mas eu sei muito o que você está falando. Mas é muito cruel. E até por isso, né? Até por essas questões que a gente também tem que se aceitar. Sim. Tem que ter uma autoaceitação de... Sim, isso... E olha, você é uma pessoa que fez esporte a vida inteira. Eu fui uma pessoa que fiz esporte a vida inteira. Assim, não é que... Eu fiz tênis, eu gosto de tênis, eu fiz pilates, aí eu fiz aeróbico, eu corro, vou correr uma agora no final de setembro. Não faço como eu gostaria, porque eu trabalho muito ainda hoje, mas assim, eu nunca parei de fazer atividade física. Eu nunca parei de fazer esporte na minha vida. E porque o esporte sempre me ajudou, e depois eu fui entender isso, na minha saúde mental. Muito. Para mim, eu comecei a perceber assim, depois que eu vou para a esteira, depois que eu corro ali meus 5 quilômetros, que para mim tá ok, que tá ótimo, vou lá, corro meus... Eu tô aquela suada. E uma vez, olha que curioso isso, um grande amigo meu, psiquiatra, falou assim para mim, eu liguei para ele e falei assim, nossa, você sabe que eu vou viajar de avião, eu tô pesquisando, falei para ele, eu tô pesquisando qual é o avião, que tipo de avião, se é 737, 777, não sei o que. Ele falou, mas não sabia que você tinha essa curiosidade. Eu falei, tipo isso. Eu falei, não, mas tô com medo, tô vendo o avião que menos caiu, o avião não sei o que. Ele falou, Fabiana, o que tá acontecendo? Você viajou o mundo inteiro, a vida inteira. Você nem sabia lá indo pro Japão. Nem sabia que avião... E aí eu falei assim, engraçado, eu tô com medo de viajar de avião. E aí eu percebi que eu tava com uns medos. E aí ele me fez uma pergunta muito curiosa, assim. Ele falou assim, você tá fazendo esporte? Muitos anos atrás. Eu falei, tô. Eu tô fazendo, acho que só pilates, não sei o que. Ele falou, tô fazendo pilates. Ele falou, não, tô falando de esporte de suar. Eu falei, mas como assim de suar? Eu suo no pilates. Ele falou, não, suar tipo assim, saiu da aula ou saiu do esporte... Não dá para passar no supermercado para fazer uma comprinha. Você tem que ir direto para casa tomar um banho. Ele falou, nesse sentido, você está fazendo esporte assim? Eu falei, não. Ele falou, então você volte rapidamente. Porque realmente o seu equilíbrio, quando a gente faz o esporte, a gente libera neurotransmissores muito importantes. E esses neurotransmissores é que vão fazer você voltar. A gente vai ver depois se você precisa tomar medicamento ou não tomar medicamento. Vamos começar por aí. Mas vamos começar por aí. Vamos começar suando, fazendo esporte que faça você liberar esses neurotransmissores. Cara, não precisei de remédio nunca. Você sabe que, você falando umas coisas assim, em 2005, eu consegui vender a ideia no GNT
que bem-estar, atividade física, não era uma questão para Esporte TV, era para a GNT, era para todo mundo, que isso ia influenciar na saúde mental, social e tal. Nossa, você teve um trabalho importantíssimo na TV aberta, Márcio. Você teve parabéns, viu? Obrigado. Nossa, foi um trabalho importante, porque você parece que democratizou. Você levou para todo mundo uma coisa que as pessoas falam, mas será que é para mim? Será que... Você falou, não, é para todo mundo. Fantástico, viu? E aí foi em 2005, e logo no meus primeiros 6 meses, uma pessoa, uma apresentadora, perdeu o programa e bateu o pino. Quase teve que ser internado. E eu estava já voltando para a terapia, sempre gostei, né? E eu falei assim, eu estou tendo uma exposição, as pessoas estão me parando, mas eu não quero ficar refém disso. Ela falou, só de você ter essa preocupação, isso já não vai acontecer com você. E o negócio foi indo. E aí, em 2011, quando eu pedi uma reunião lá no Fantástico, eu lembro que o Alberto Pessegueiro, que foi a pessoa que arrumou, ele falou, boa sorte, não vai dar certo, é impossível. Aí eu fui lá tal, e deu certo. Eu lembro que o argumento que eu usei para ele foi o seguinte, eu falei, o Fantástico talvez seja a única opção de conteúdo decente que essa pessoa pode receber para melhorar a qualidade de vida. E aí isso, o Luizinho, que era o diretor, ele falou, gostei, vamos. Aí foi a medida certa e tal, que deu essa democratização. Mas eu estou te falando isso, por quê? Porque a gente tem um momento de uma exposição que eu ia caminhar em Manaus, tinha 30 mil pessoas. Tinha que ter segurança. Eu ia dormir em Porto Alegre com uma caminhada, tinha gente dormindo na porta do hotel. É surreal. A pessoa idealiza, enfim. Você tem um momento de exposição muito grande. Eu sempre tive um entendimento, graças a Deus isso aconteceu quando eu era mais velho, de que tudo passa, que nem se falou. Entendeu? E que, sabe, meus amigos são os meus amigos, os meus valores são os meus valores, e aquilo não mexeu comigo. Aí eu te pergunto, no meio ambiente hoje de mídia social, onde, você tem que ser, você tem que mostrar, você tem que ter, você tem que não sei o quê, você acha que esse ambiente contribui muito para esse tanto de problema de saúde mental? Depressão, ansiedade, burnout? Não, acho que piora. E piora, né? Eu acho que piora. Eu acho que piora por isso, porque nem todo mundo tem esse nível de consciência do qual a gente está falando, de dizer, a vida do outro é um recorte, ele não é feliz o tempo todo. Nem todo mundo tem isso. Tem muita gente que vê aquilo e se compara. Então, assim, acho que é muito ruim. Todo mundo tem voz na rede social. Isso eu acho uma coisa muito positiva. Acho muito legal. Mas, ao mesmo tempo, antes as pessoas tinham que lidar com a fama, a gente que tinha um trabalho na televisão era famoso por quê? Porque ser famoso era uma consequência de um trabalho que a gente tinha e que a gente fazia e que a gente estudava para estar ali e conquistar. Hoje em dia, você tem 500 seguidores, ele faz uma piada, ou faz uma dancinha, ou faz alguma coisa, ele fica famoso com 1 milhão de seguidores. E aí, como é que se administra você não ser num dia e no outro dia você ser uma pessoa super conhecida que tá todo mundo te seguindo e que todo mundo fica... Empresa que expõe dinheiro. Não, e que fica, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E aquilo vai te embebedando no sentido de... Claro que é dopamina. E de achar que vai durar para sempre. De achar também, que agora eu sou linda, agora eu sou linda. De uma falsa vida, né? É real, mas é uma... É um momento. É um momento. E é um momento... E quando ele para, e a gente já tem alguns casos de pessoas importantes no sentido de seguidores que deixaram a rede social porque piraram no sentido de dizer... Não sei mais quem sou eu, porque eu era uma pessoa, aí eu entrei aqui e preciso fazer, e as pessoas querem, e as pessoas pedem, e você tem que estar lá, você tem que falar da tua vida, e você tem que gravar. Que a pessoa fala, não segura a onda. E aí sai com depressão profunda. A gente tem vários casos. Tem gente que lida bem com isso. Eu não consigo, né? Me expor desse jeito, gente que expõe absolutamente tudo da vida, mas eu acho que em 2018 eu estive na Coreia do Sul para fazer um documentário e
entrevistei um ministro lá da área de saúde e ele falava que a grande preocupação dele naquele momento era controlar tempo de tela. Uhum. E ele tinha criado centros de dependência e combate ao vício de internet. Eles detectavam por meio do IP lá quem ficava mais do que 3 horas conectados na internet, excluindo o tempo de escola, para chamar para enfim, e fazer tratamento. Eu achei aquilo muito surreal, de absurdo. E aí passam 2 anos, você começa a entender absolutamente como eles estavam na frente, né, em relação a esse tipo de controle desse ambiente, né? Porque você vai entrando naquilo e é o que você falou, é muito legal porque dá voz a todo mundo e é democrático. Exatamente. Mas as coisas acontecem e muita gente não está preparada. Muita gente não está preparada. Outra coisa, muita gente falando bobagem, né? E a gente estuda, a gente é sério, a gente vai lá, como eu fiz, né? Senta a bunda na cadeira da faculdade com 54, acaba com 59, para poder falar sobre saúde mental. E o que mais tem na internet é gente falando sobre saúde mental. 3 dicas para curar a depressão. Isso, como que pode? 4 dicas para não sei o quê. 3 dicas. Como é que você cura a depressão com dica? Um exercício com uns X minutos que vai te fazer ser magro para sempre. Dá vontade de prender o cara. Entende? Então, assim, tem isso. E a gente não consegue saber quem é que está acreditando nessas pessoas ou não. Então, ao mesmo tempo que dá voz a várias pessoas, que democratizou... Dá oportunidade para um monte de coisa que... Exato. Para picareta, porque isso é picareta. A gente sabe, e essas, às vezes, picaretas têm milhões de seguidores. É muito mais fácil os picaretas ter seguidor, porque ele promete a facilidade. Claro, e não tem o que perder. Não tem. Eu tenho reputação, você tem uma reputação, a gente... Sabe por quê? Porque a gente demorou para construir. Puta, é duro. A gente demorou para construir, foi direitinho e foi não sei o quê. Né? Então a gente pensa muito, inclusive nisso, quando vai fazer publicidade, minha imagem tem a ver com esse produto, realmente eu uso isso ou não, isso é bom, não é bom. Você pensa em tudo antes de tomar posição. Agora, geralmente não é assim que acontece. Então vira meio uma terra de ninguém. Horrível essa expressão, mas assim, acaba... tem que ter um certo amadurecimento. Eu lembro uma vez, sei lá, devia ter uma publicação minha, não lembro, mas assim, 1.000, 2.000 comentários, não vou lembrar. E eu respondi um dos comentários, assim, de uma maneira mais dura. Aí minha mãe me chamou e falou assim, por que você respondeu esse comentário? Eu falei, mãe... tem 1.000 comentários, 990 te elogiaram. Você respondeu esses 990? Por que você se preocupa com quem está falando mal de você? Né? E aí você vai amadurecendo, né? Você vai entendendo, mas a internet é isso. A pessoa te agride do nada, sem conhecer, e é difícil. É mais fácil para mim, que estou velhinho, do que para um garoto de 17, 18, 22 anos lidar com uma história dessa. Com certeza, e às vezes sei lá, a gente não sabe, é o que eu falei, não parte todo mundo do mesmo lugar, e da mesma educação, e do mesmo carinho, acolhimento, você não sabe o que a pessoa teve em casa ou não, então ela vê ali, começa a acreditar naquilo, enfim, eu acho muito cruel, assim, mas... Ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa, né, você estava falando de envelhecimento, de longevidade, uma coisa que eu acho muito bacana, Márcio, é a gente estar abertos para aprender coisas também com a geração mais nova. Eu acho muito positivo, porque eu não gosto de gente mais velha que fica assim, porque no meu tempo que era bom. No meu tempo é que fazia isso. No meu tempo, o teu tempo é agora. O meu tempo é agora, o seu tempo é agora. O de todo mundo é agora, porque tá todo mundo vivendo agora. E eu, não é? Às vezes é uma coisa tão melancólica. E eu gosto, sabe por quê? Porque trabalhar com gente mais jovem, estar com gente mais jovem, traz um frescor pra gente. Eu me lembro na faculdade tinha umas coisas, a menina, eu sentava do outro lado, assim, perto da parede. E teve uma menina que eu quase não conhecia, e ela falou assim, Fabiana, você tá com o Bluetooth ligado? Fabiana, você tá com o Bluetooth ligado? E eu não tava entendendo. Eu falei, que essa menina tá perguntando se eu tô com o Bluetooth ligado, não tô entendendo. Era dia de prova. Que ela queria que eu passasse cola pra ela pelo Bluetooth. Caramba, você vê uma coisa muito moderna hoje. Tá vendo como é bom? Tá vendo como é bom conviver com os mais jovens? Mas eu não colava, eu ficava morrendo. Eu falava, Fabiana, mas você não cola? Eu falo, não colo. Eu nunca colei na minha, porque eu tenho medo.
Eu sou medrosa para colar. Eu não consigo. E eu olhando lá, e elas lá, com o celular aqui, com o celular não sei o quê. E eu falava assim, meu Deus, eu morro de medo de colar. Mas assim, conviver te dá uma... Elas te trazem coisas novas, elas te mostram coisas que você morre de dar risada. Então, eu gosto muito dessa relação intergeracional. Eu gosto de me relacionar com pessoas mais velhas. E eu gosto de me relacionar com pessoas mais novas. Você não tem como fazer o tempo voltar, entendeu, Fabiana? Assim, eu não gosto também dessa coisa, porque no meu tempo. Quando eu me pego falando no meu tempo, eu fico bravo comigo. Eu falo, para, velho. O tempo é agora. Outro dia eu tava num amigos e tal, e aí o cara falou, não, você dá de celular, isso aqui é ruim. Bom, eu falei, que bom, velho. Então joga o seu celular fora, vai passar um fax, vai lá pra agência bancária, vai passar um pager. Pô, agora é que é bom essa tecnologia, a gente só tem que saber usar. Claro, tem entendeu? que saber usar. Pô, era bom, eu brinquei com ele, era bom ficar 1 hora no banco olhando pra nuca do cara da frente e a fila não anda. É verdade, não é? É verdade, te facilitou muito. E aí eu te pergunto, como que você quer viver esses 40 anos que você tem pela frente? No mínimo. No mínimo. Bom, minha avó morreu com 101. Tá vendo? Então, pode ser. A perspectiva é boa, a genética centenária tá aí. Tem coisas que eu paro hoje e digo assim, isso eu não quero mais na minha vida. Assim, eu tô começando muito por eliminar o que eu não quero mais viver daqui para frente. Então, conviver com pessoas negativas o tempo inteiro. Achou que fala, sabe, a pessoa, mas reclama, eu falo, sabe o quê? Contamina. Eu tenho tempo de vida. Eu não quero. Eu não quero perder meu tempo de vida. O reloginho tá ali. Tá rodando. É aquela história. A gente, eu vou assistir a sei lá quantos pôres do sol. A gente não sabe o número, mas ele existe. Esse número existe. Você vai acordar, não sei quantas manhãs vão ser lindas, mas esse número é finito. E a gente precisa entender que, por ser finito, a gente não pode perder tempo com coisa que não faz bem pra gente. Então, já tem coisas da vida que atropelam, que a gente não tem controle e que a gente não pode fazer nada. Então, peraí. Essa parte aqui, né, que eu posso controlar, que eu posso decidir o que é bom pra mim... Por que eu vou colocar uma coisa que não me faz bem? Então, eu sei que atividade física me faz bem, me desestressa. Quando eu suo, como meu psiquiatra, meu amigo falou, vai suar, para você não vai no mercado depois, você tem que suar, liberar todos os hormônios aí. Quando eu faço isso, eu sei que eu me sinto bem, eu como bem, eu durmo bem. Então, por que eu não vou fazer? Então, você começa a pensar assim, peraí, o que eu quero e o que eu não quero? Agora, se eu quero viver bem, não adianta eu falar assim, não, me dá um saco de bolacha aí e eu quero chegar lá na frente bem, funcional. Não, a conta não fecha. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço nesse sentido de... Mas eu acho que eu tenho colocado muito a atividade física na minha vida e às vezes dá preguiça, às vezes dá preguiça. Você fala, não, hoje não vou. Mas aí você fala, amanhã também não. Eu não deixo passar de 3 dias sem fazer atividade física, porque eu sei que depois do 3º dia vai ser mais difícil de voltar. Então tá chegando o 3º, eu falo, Fabiana, hoje você tem que fazer de qualquer maneira, para não chegar no 3º. E às vezes a vontade não vai vir, mas a gente tem que se forçar. E eu tô colocando como se fosse um hábito na minha vida, a atividade física, Márcio. Tipo assim, eu tenho que tomar banho, eu tenho que tomar banho. Eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que escovar os dentes. Então eu tenho que fazer atividade física. Isso é uma moeda que, à medida que a gente envelhece, a atividade física é uma moeda que cada vez é mais valiosa. Porque quando você coloca o seu corpo em movimento, como você trabalha os músculos, você mantém massa muscular, isso vai manter sua cognição, isso vai manter sua saúde emocional, vai manter sua autonomia para fazer E assim, cara, você quer envelhecer com autonomia, você quer envelhecer fazendo as coisas que você gosta. Exatamente. E aí a atividade física, eu acho que tem 2 momentos na vida que a atividade física ela tem um valor muito grande. Logo, quando a gente é adolescente, um pouco antes, aquilo tem um valor, porque você se enturma, porque acho que tem um valor bacana ali. E depois ela passa a ter um valor muito importante, que é até de com que qualidade de vida você vai viver.
E é o que você falou. Eu entrevistei uma neurocientista que ela perguntou, você faz atividade física todo dia? Lá em Nova York, é o Andy Suzuki. Eu falei, faço. Ela falou, você vai feliz todos os dias? Eu falei, não. É não. isso. Ela falou, tá vendo? Mas já é um hábito. Você não pensa para decidir. Exatamente. Né? Você não pensa, você não tem que decidir, eu vou ou não vou, você isso. vai. Feliz ou triste, você vai. Eu falei, esse sou eu. É isso. Faz alguns anos, mas essa chave que eu virei. E fica mais fácil quando você vira, porque você não se negocia com você. Você não negocia. Ai, tá frio. Outro dia uma pessoa estava falando isso pra mim, ela falou assim, nossa, Fabiana, você falando isso eu tô achando muito legal. Porque ela falou assim, falei, mas você foi dar uma caminhada? Uma pessoa mais velha, eu falei, você foi dar uma caminhada? Ai, mas tá frio. Eu falei, põe um moletom. Aí, no outro dia eu falava assim, ai, mas tá muito quente. Eu falei, tira o moletom. Põe o moletom, tira o moletom, né? Ai, tá frio, tá não sei o quê. Ai, mas eu vou... Então, assim, a gente precisa ser responsável pela nossa saúde. Tem protagonismo. Enquanto a gente pode. Porque é o que eu falei, às vezes vem um tabefe da vida e aí não tem jeito. Mas enquanto tá tudo bem, enquanto a gente tem saúde, eu acho que a gente tem que ser responsável por coisas que a gente pode controlar, como a saúde, atividade física, alimentação. O que você pode, né? Você tem que ser responsável. Não adianta achar que alguém vai descer não sei de onde e fazer por você. Cara, precisa ser responsável, né? Essa coisa do autocuidado a gente tem que fazer, né? Eu acho que tem muito hoje uma esperança que vão vir medicamentos, remédios que vão deixar a gente com saúde sem a gente fazer nada. Nosso estilo de vida ele vai determinar a nossa saúde e aí é o que você falou, a gente tem que ser protagonista nessa história. Você falou do moletom, eu costumo falar o seguinte, não é frio ou calor, é a roupa que está errada, né? Tá com frio, coloca mais roupa. Você entendeu? Pô, vou jogar vôlei de praia. Você não vai de moletom na praia, entendeu? Pô, e é assim. Então, mas é que tudo serve de justificativa. Tudo. Você fala, ai, não, mas hoje não. Isso é uma pergunta que eu faço para todo psicólogo, sabia? Por que a gente é tão bom em arrumar justificativa? Em arrumar desculpa. Por que o ser humano é tão bom? Porque a gente não quer fazer e quer pôr a culpa em alguém. Você não quer ser responsável por aquilo não ter dado certo. É impressionante. Por você não ter feito a matrícula onde você tinha na academia, por você não ter feito a faculdade. Então, quando você fala assim, ai, mas as pessoas são muito preconceituosas, as pessoas falam que eu tô velha para fazer faculdade. As pessoas me falaram muito que eu estava velha para fazer a faculdade, que eu não precisava mais fazer a faculdade. E eu vou deixar de fazer uma coisa que eu quero da minha vida, que é só minha. E que você tem o controle. Porque as pessoas estão dizendo X ou Y? Não, eu não posso. Você entende? Parece que eu estou deixando as pessoas viverem a minha vida, Márcio. A vida é minha. Quem paga os meus boletos sou eu. Eu não mando meus boletos para ninguém. Então, opinião não paga boleto. Exatamente. Cara, opinião não paga boleto. Então, se você tem a sua opinião, você acha que eu sou velha para fazer faculdade? Ok, não faça. Não faça. Mas eu vou fazer. Mas acho que essa parte da longevidade, uma das coisas mais difíceis é esse assunto que você sempre aborda lá nas suas redes, no seu Instagram, que é a autoaceitação, você chamar a responsabilidade das coisas que estão no seu controle. Porque hoje é muito fácil eu terceirizar esses problemas, eu colocar a culpa nos outros, eu falar que falta de tempo, né? Eu não tenho falta tempo. De tempo é incrível, né? Não tenho tempo. Você está colocando coisa demais no seu tempo. Então, vamos ver. Aí, às vezes, eu pego a minha aluna ali e falo assim, vamos lá, o que você faz, né? Quais as atividades que você faz durante o dia? Cara, é impossível. Tem 18 coisas para a pessoa fazer em 12 horas. Não vai dar para fazer. Então, a gente precisa tirar as coisas que não são prioridades, deixar as coisas que são prioridades para começar. Então, você precisa trabalhar? Ok, teu trabalho tem que estar lá. Você trabalha de que horas a que horas? Fora o teu trabalho, você precisa fazer o que mais? Você precisa comer. Então tá, vamos separar uma horinha para você comer. E você precisa fazer algum esporte. Então, vamos separar isso. Sobrou um tempinho para dar um telefonema, para mandar uma mensagem, para ficar na rede social?
O problema é que as pessoas invertem. Então, hoje o brasileiro, em média, passa quase 5 horas por dia numa rede social. Eu acho que somos o segundo país no mundo que mais fica na rede social. Ou seja, a gente está invertendo. E aí, se eu fico 5, 6 horas na rede social, eu não vou ter tempo de fazer atividade física. E eu vou dizer que eu não tenho tempo. Eu não vou ter tempo de estudar, ou fazer uma outra faculdade, ou ler um livro. Mas por quê? Porque eu estou gastando o meu tempo da maneira errada. O tempo está lá. Fazer esse gerenciamento e colocar aquilo que é prioritário, aquilo que te faz bem, isso está no nosso alcance. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer. É isso que eu acho. E as pessoas falam assim, Fabi, do jeito que você fala parece que é fácil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Nem para mim é fácil, Márcio. Mas eu acho que é uma questão de autorresponsabilidade. Eu acho que a autorresponsabilidade, ela vem muito com a maturidade. De dizer, é assim. Se eu quero chegar lá assim, se eu quero brincar com os meus netos, se eu quero correr, se eu quero levantar, se eu quero ir ao banheiro sozinha, se eu quero tomar banho, se eu quero viver uma vida boa lá na frente, eu tenho que colocar a moedinha no cofrinho do porquinho agora, para falar do... É isso. Para falar... Vai colocando moedinha agora para eu chegar lá bem, porque senão, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim. E na hora que você estiver arrebentado lá na frente, você não pode esperar que ninguém vai ficar te dando suporte, não, porque você não tem garantia nenhuma. Não tem garantia. A gente já não tem fazendo. Já não tem fazendo. Às vezes você faz, você não tem garantia. A gente não sabe o que vai acontecer. Então você imagina se você não fizer. Porra, garantia a gente tem zero. Essa é uma conversa que eu tive tem uma semana com os amigos. A gente reuniu 5 amigos ali na padaria. Uhum. E eu perdi um amigo de faculdade há uma semana. Há 4 anos ele foi detectado com uma doença autoimune e o médico deu no máximo 5 anos de vida. Putz. E aí, enfim, ele faleceu, foi um guerreiro, deixou um monte de lição bacana pra gente. E aí a gente estava sentado, e aí eu falei, tá vendo como nada é garantia? Aí os caras, por que, Márcio? Eu falei, vamos voltar 22 anos, a gente saindo da faculdade. Iam pedir pra gente escrever num papel 3 amigos que a gente ia perder antes dos 55 anos. Você ia escrever o nome desses 3 que a gente perdeu? Aí um olhou pro outro e falou, caramba, os 3 mais ativos, uma era campeã brasileira de triatlo, não sei o quê. É o que você falou, controle a gente não tem. A gente não tem. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. A gente tem que fazer para viver bem, né? E é um compromisso, eu digo que o compromisso mais importante que a gente tem é conosco. Compromisso mais... eu tenho compromisso com não sei o que, eu tenho compromisso comigo. O que eu me comprometi a fazer? Eu me comprometi comecei a faculdade, vou acabar essa faculdade, me comprometi. Vou reclamar? Tem dia que eu falava assim, 6 horas da manhã, frio, chovendo, também, não sei o que e tal. E aí eu falava assim, vou ter que ir. Mas é aquela reclamação que passa, você reclama e passa. Mas significa que eu não vou reclamar? Não significa. Significa que eu não vou ser uma pessoa nuvenzinha preta na cabeça. Esse tipo de gente que fica... patinando no mesmo problema, com o mesmo problema. E eu falo assim, às vezes quantos anos você reclama da mesma coisa e não faz nada para que isso mude? Isso que eu fico chocada. As pessoas convivem comigo e falam, mas eu não vou nem dar atenção pro que você fala. Que eu começo a reclamar. Eu falo, caraca, eu vou ter que pegar avião, vou ter que dar palestra, dormir em hotel. Você gosta? Não, mas eu gosto também de reclamar dessa parte. Porque na hora que eu tô indo, eu curto. Eu curto o avião, eu curto. Curte a palestra. Mas eu adoro. Putz, como eu gosto. Eu gosto de dormir no hotel lá, sozinho, eu gosto. Mas eu também gosto de quando fecha, você fala, ai, caramba, eu vou ter essa reclamada, não é o que você falou. Ela é leve, passa. É um salzinho na comida. Porque senão fica aquela coisa de felicidade. Ai, não, tem que estar o tempo todo. Ai, que legal! Vou fazer 3 escalas de avião. Ai, que legal! Vou dormir não sei onde. Ai, que legal! Não é assim. Não é assim. Poxa, eu gosto da minha rotina, eu gosto da minha casa, eu gosto de... E quando a gente viaja... Você sai da rotina. Total. Então, essa reclamação não é porque não vai ser legal. É porque você está saindo de uma rotina que você curte. Claro, exatamente. Então a gente tem que aprender Também que você me entende. Eu te entendo. Mas essa questão de amigos que você falou é muito importante. E a gente vai descobrindo o quanto é importante ter amigos. Porque isso é o que te segura, é o que te sustenta durante toda a sua vida.
Então, nas fases ruins que a gente passa, quando a vida vem dar uns tabefes, como a gente falou, ter amigos, ter com quem compartilhar... Essa rede de suporte é fundamental, é essencial, assim, é muito... E durante muitos... Hoje eu valorizo muito isso, Márcio, porque durante muitos anos da minha vida, como eu te contei, desde os 17 anos viajando, fiquei muitos anos viajando, eu não tinha amigos fixos. Eu não tinha amigos fixos. Eu tinha... tinha espanhola, tinha americana, tinha suíça, tinha não sei... Aí ficava ali convivendo, cada uma ia para o seu país depois, acabou. Ou seja... Eu conheci muita gente, mas amigos de verdade eu não tinha. Então eu fui fazer amigos para valer mais velha. Cara, hoje, se você falar assim para mim, Fabiana, tá 5 graus lá fora, você fez uma palestra, você apresentou um evento, você foi participar do podcast, não sei de o que, né? Tem alguém que está lançando, tua amiga está lançando um livro. Eu tinha todas as desculpas para dizer, não, cara, eu tô muito cansada. Hoje não dá, o meu limite... Eu vou. Porque eu sei o quanto é importante alguém dessa rede de apoio, de amigo, estar lá. Porque eu, muitas vezes, queria ter e não tinha. Faz bem, né? Eu não tinha realmente amigos. E eu tô falando não conhecidos, tô falando amigo, que você pode ligar e que você pode falar, puta, eu não tô bem, sabe? E que você não precisa... fingir que você é alguma coisa, que você pode tirar suas máscaras todas, você pode tirar seu ego todo, de dizer, nossa, tô um lixo. Tô na merda, exatamente. E eu não tive durante muito tempo. Então, hoje em dia, eu faço... As minhas amigas falam, cara, não acredito que você veio. Eu falo, vou, Márcio, vou. Tem uma coisa que eu não deixo de ir, a compromissos de amigos que eu vejo que é importante para eles. Eu valorizo muito a amizade, acho que faz toda a diferença. E tem aquele estudo mais longo, que é maravilhoso, né? Hoje eu escrevi uma coluna no Globo sobre amizade. Mas é isso, durante muito tempo, assim, faz 30 anos que eu janto toda sexta e sábado com as mesmas pessoas. Ai, que legal. As mesmas pessoas. E assim, eu valorizo muito isso. Aí alguém chega e fala, não, mas de novo? Eu falei, de novo. Entendeu? Porque lá todo mundo sabe tudo de mim, quem eu sou, como que é, o outro se abre. Como que você era. Isso é e importante. Você vai poder, se você tem um problema, você fala, todo mundo dá pitaco, todo mundo quer ajudar. Mas são 6, 7, 8 pessoas que há 30 anos aquilo é importante. A pessoa fala, você está chegando 9h30 em Guarulhos, por que você vai sair correndo para a Granja para jantar? Porque são meus amigos. Me faz bem, muda meu fim de semana. Claro. Entendeu? Então, e são pessoas que você pode confiar e não é ocasional. São amigos que vão estar lá. Então vão estar lá na coisa boa e na coisa ruim. Não adianta falar, não, mas eu tô bem, não vou. Não é terapia. Não é terapia, né? Tipo isso da terapia. Às vezes tem gente que fala assim, Fabi, não vou na terapia porque eu tô bem, não vou. Eu falei, mas a terapia é uma coisa constante. Não é uma coisa de... Depois você fica mal... Aí você volta correndo. Mas você fica mal justamente porque quando você estava bem, você não foi, entendeu? Então, e também faz parte do autocuidado. Mas eu acho que, assim, o que é importante, eu acho, nessa questão de envelhecimento também, você me perguntou, o que funciona para cada um de nós, que é individual e intransferível. O que funciona para mim em relação à alimentação, a sono, a aprendizagem, a fazer o que eu gosto, estar com as pessoas que eu quero, não são coisas que funcionam para você, mas eu acho que se cada um tiver isso, olhar para dentro, eu falo sempre que a saída é para dentro, a saída não é para fora. Então, ter esse autoconhecimento de como eu, Fabiana, funciono. Independente de estar certo ou estar errado. É para mim, pra você, como eu funciono. Ninguém vai saber melhor do que você como você funciona. E se a gente fizer isso na maturidade, eu acho que é fantástico. Mas olhar para dentro mesmo e dizer, puxa, isso aqui não me faz bem e eu estou fazendo. Então, deixa eu tirar, ou tirar aos poucos. Então, e dói. Claro, um processo que às vezes dói, né? Você tirar, mudar um comportamento que você já tem. Mas... às vezes você tem que olhar e falar, isso não está me fazendo bem, por que eu vou continuar assim? Autorresponsabilidade. É isso. Bom, adorei esse papo. Também adorei. Não podia ser melhor. Sou seu fã. Idem. Que bom. Gente, tenho certeza que vocês gostaram desse papo. Vou dar uma última dica aqui. Perfil da Fabiana dá dicas muito legais no Instagram sobre como
envelhecer bem, ter autoaceitação. Tenho certeza que se você começar a seguir a Fabiana, você vai colher dicas que vão ser valiosas para a vida de vocês. Também podem compartilhar esse programa e semana que vem tem mais um Sem Atalho.